Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora Rural FM. Meu nome é Rogério. Entrevistarei agora Marlete Wildenberg e Lucas da Costa, que são da cidade de Presidente Prudente, educadores, oradores, participantes de atividades sociais há vários anos, ela 20, ele 10, e que vem, nos últimos anos, desenvolvendo o seminário A Síndrome do Desconhecimento Interior. E é sobre isso que conversaremos nesses momentos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marlete. Nós agradecemos também a ocasião. Somos muito gratos pelo momento que proporcionam, que favorece a troca, a interação e principalmente a expansão das ideias, que é o que a atividade proposta em si, no seminário A Síndrome do Desconhecimento Interior, nos favorece para divulgar nossas ideias e favorecer uma troca. Uma boa tarde a todos os rádio-ouvintes também. E gostaríamos de externar já os nossos agradecimentos, como também a oportunidade de estarmos juntos falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Bom, vamos começar aqui fazendo algumas perguntas a respeito da Síndrome do Desconhecimento Interior. O título do seminário é A Síndrome do Desconhecimento Interior. Falem um pouco deste tema e o porquê desta proposta. Bom, quando nós levantamos a ideia de fazer este trabalho, nós optamos pela temática como uma forma de chamar a atenção para os assuntos em si, como também para favorecer uma visão geral do processo. Porque o próprio termo síndrome, nós podemos, isso a gente fala durante o desenvolvimento do seminário, o termo síndrome ele tem duas abrangências ou duas significações, né? Isso em linhas gerais. Uma que diz respeito ao aspecto técnico dela mesmo, que é utilizado na área da saúde, em aspectos médicos, terapêuticos ou em outro sentido, como por exemplo a síndrome do pânico, né? Quando a gente tem sinais específicos de uma patologia chamada pânico, que apresentam-se de maneira conjunta, caracterizando o momento, porque o pânico em si não pode ser encarado como uma doença, ele é um comportamento, um sentimento da condição humana. Agora, quando esse comportamento está associado a uma série de fatores, isso caracteriza uma síndrome e aí compete aos profissionais. Agora, a gente também tem, por síndrome, um termo geral, termo técnico até. Exato, e um termo geral que faz menção aos aspectos comuns do dia a dia ou das circunstâncias, como síndrome do patinho feio, síndrome de perdedor ou coisas do tipo, né? Que não são aspectos técnicos, mas que ficam no imaginário coletivo, né? Fica nas ideias em geral das pessoas. Então, quando nós falamos de síndrome do desconhecimento interior, a gente empresta esse termo síndrome para falar de uma série de sinais e sintomas característicos, né, da condição humana que remetem ao desconhecimento que os indivíduos possuem de si mesmos. E que desconhecimento de si mesmos seria esse? O desconhecimento dos seus movimentos sentimentais, emocionais, daquilo que fala dele como um ser interior. Correto, e a gente utiliza a liberdade de usar justamente essa temática, né, caracterizando como síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas que os indivíduos passam até a perceber que possuem, mas que não acessam diretamente as causas disto, né, produzindo hoje a grande parte dos desequilíbrios de ordem psíquica e de ordem emocional. Então, a síndrome do desconhecimento interior é um convite ao autoconhecimento. Então, vocês utilizam da liberdade que a língua portuguesa nos dá para convidar os participantes desse trabalho a pensarem no desconhecimento de si mesmos e na consequente necessidade de autoconhecimento. Exato. Por aí. Nesse contexto, qual a importância do autoconhecimento? Bom, a importância do autoconhecimento é você desenvolver uma característica que é muito comum ao ser inteligente que somos. Então, um dos fundamentos da inteligência é buscar conhecer aquilo que para ela se configura como desconhecido. Então, quando nós trabalhamos a síndrome do desconhecimento interior, nós configuramos com os participantes o quê? Existe um autodesconhecimento.
Existem fatores internos, existem ações padronizadas no meu movimento, ações essas as quais eu desconheço a causa. Então é um chamamento para que a inteligência agora seja direcionada para ela mesma, para a zona totalmente desconhecida, que é a nossa intimidade, né? O nosso mundo interior. A capacidade de adquirir conhecimento é da própria inteligência humana. Foi assim que ela conseguiu desenvolver toda a estrutura que hoje nós chamamos de civilização, ao observar os processos da natureza, ao organizar isso em estruturas, e a partir daí surgiram as filosofias, as ciências, e hoje temos aí todo esse manancial organizado. Porém, todos nós, né, os amigos que nos ouvem vão concordar com isso, padecem de males interiores muito significativos: o sofrimento, a perda, a solidão, ações e reações que, mesmo quando a gente identifica que não deve mais agir daquela maneira, eles surgem e se manifestam. Então, ao nosso olhar, no trabalho que nós desenvolvemos já há vários anos, essas manifestações não vêm do acaso ou simplesmente estão ali por estar. Elas falam de uma dimensão do ser humano, de uma área dele que ele não alcança ainda, que é o seu inconsciente, que são os seus fatores interiores. E desde que esses fatores venham trazer prejuízo ou trazer dificuldades no âmbito da convivência, do relacionamento em geral, e interferem na qualidade de vida, nós precisamos buscar as formas de definir isso. E o autoconhecimento contribui nesse sentido. Ele não elimina os problemas do dia a dia. Fazer autoconhecimento não vai fazer com que tenhamos menos dificuldades existenciais, porém nos preparará para lidar com essas dificuldades de maneira mais equilibrada. A nossa proposta, ela se difere no aspecto de ser preventiva. Ela é educacional e não terapêutica, né? E à medida que o indivíduo vai identificando que existem padrões nele que ele não controla, isso significa que existe uma zona que nele mesmo que ele desconhece, né? Então, o que nós percebemos no decorrer da dinâmica de trabalho desses 20 anos aí? Nós vemos muitos indivíduos sofrerem por ações de comportamento que eles têm e gostariam de não ter mais. E isso produz uma zona de sofrimento muito grande, porque eu não quero viver mais aquilo, mas quando eu menos espero, lá estou eu a viver esses fatores novamente. Então, quando o autoconhecimento começa a ser desenvolvido, que começa a ser identificado esses padrões que até então eram desconhecidos, o indivíduo passa a exercer sobre si uma ação preventiva, ou seja, uma ação educacional, aonde ele passa a ter controle daquilo que se torna conhecido para ele, nele mesmo. E isso acaba se tornando até mais fácil de você lidar, porque hoje os consultórios psicológicos, de psicólogos e psiquiatras estão abarrotados. Dependendo do psicólogo ou psiquiatra, você tem dificuldade em conseguir uma consulta. Exato. Isso ajudaria muito nesse processo. Porque é preventivo. Exatamente. A nossa proposta com o seminário da síndrome do desconhecimento interior é discutir com os indivíduos uma reflexão para que eles possam perceber que existem áreas deles que eles não acessam, né? Feito isso, ou admitido que a grande maioria de nós é portador dessa síndrome, nos resta o quê? Desenvolver um autoconhecimento, e aí estabelecendo essa etapa em que o indivíduo passará a se conhecer e, consequentemente, a ser responsável pela sua própria educação. Porque o papel desses profissionais não é o de solucionar, né? Eles colaboram com processos que nos envolvem de maneira geral. O grande desafio é do próprio indivíduo. E nosso trabalho vem colaborar nesse desafio, no sentido, de fato, como foi citado pela Marlete e por você, no fator preventivo, principalmente. E quais são as temáticas abordadas e para quem esse trabalho é direcionado, Lucas? Bom, o trabalho ele se destina a grupos em geral, né? Podem participar indivíduos de todas as camadas sociais, de todos os âmbitos de trabalho, para as comunidades de maneira geral que queiram se aprofundar na temática autoconhecimento. Então, essa seria a temática principal, né? Autoconhecimento, a necessidade de realizá-lo,
e o porquê que a gente não consegue, ou as consequências disso não acontecer. Isso abrangendo aí o vazio existencial, não é? As angústias, a ausência de si em si mesmo, essa desconexão que nós temos com a vida exterior e a vida interior, não é? Chamando para algumas temáticas que nos levam à reflexão sobre os nossos quadros de estresse, de ansiedade, dificuldades mediante a contrariedade, porque nós, seres humanos, temos baixa tolerância a contrariedades, e nos relacionamentos isso acaba tornando a vida da gente um inferno. Então são essas discussões que a gente traz. A solidão, medo, satisfação, entre outras temáticas. Como também a gente acaba abrangendo certos comportamentos que, sem perceber, acabamos por adotar. E que, na verdade, são maneiras de fugir de nós mesmos, né? Então, nós podemos observar nesses anos também que muitas das atividades que nós realizamos, algumas consideradas hobby, outras consideradas processos de alegria ou de lazer, descontração, na verdade eles são maneiras de evitar o contato conosco mesmos, porque ao ficarmos sozinhos ou sem esses estímulos externos, nós seremos obrigados a confrontar com esses elementos que nos envolvem. Então a gente abrange nas temáticas essas que nós citamos anteriormente, como também fazemos alguma abordagem no quanto nós fugimos também do autoconhecimento. Para participar, precisa ter alguma formação técnica, alguma formação em alguma área específica? Não, o trabalho, como eu disse anteriormente, ele é aberto ao público em geral. Nós enquadramos, ou colocamos a temática dentro de uma abordagem bastante simples, mas preocupados também com a profundidade e seriedade dela, porque nós falamos de coisas muito sérias, que é a intimidade dos indivíduos. Isso precisa de um caráter criterioso, um caráter observador. Nosso trabalho está embasado em vários anos de trabalho comunitário, de trabalho em grupo, onde as experiências colocadas, como também toda a sequência de argumentos, ele nasce desse período de observação. Então, é aberto à comunidade em geral e o indivíduo está convidado. Como o nosso trabalho ele é direcionado para o público de uma maneira geral, ele não está focado em áreas sociais ou profissionais, considerando que quem vive em determinadas faixas sociais e quem é profissional é um ser que está vivendo todas essas angústias das quais nós falamos hoje. Então nós enfocamos o público de uma maneira geral. Então, requisito para participação: ser inteligente. Inteligente todos nós somos. Vocês gostariam de fazer mais alguma consideração final? O nosso tempo é curto, a gente tem aqui só um espaçozinho para poder abrir para vocês e poder trazer à população de Duartina essas informações que, ao nosso ver, são importantíssimas para o mundo que nós vivemos hoje. Bom, vamos só reforçar que estejam conosco a síndrome do desconhecimento interior. Você que é um indivíduo pensante, sensível, que tem sentimentos, tem seus desafios interiores, será uma oportunidade de, como eu disse também no início, de trocar, compartilhar, de abranger novos horizontes, e que esse investimento ele é principalmente em você mesmo, para que você possa ter maiores noções, maior abrangência e poder participar conscientemente da vida que é. E se você que nos ouve está enfrentando desafios na convivência, sente limitações nas suas emoções e sentimentos, nosso trabalho pode colaborar para que você possa se ver, se enxergar um pouco mais e a partir daí começar um processo que vai chegar ao único lugar que você ainda talvez não tenha pensado em procurar ou visitar: você mesmo, sua própria intimidade. Muito obrigada. Com certeza. Eu vou aqui dar os dados a respeito de onde será realizado. O seminário, como nós chamamos a CID, Síndrome do Desconhecimento Interior, será realizado no dia 16 de setembro, sexta-feira, no auditório do Espaço Crescer, a partir das 19h30. Quem quiser maiores informações é só entrar em contato pelos telefones 9717-6291 com Edna. Vou repetir: 9717-6291 com Edna e 9709-8526 com Sérgio.
9709-8526 com o Sérgio. Nós da Rádio Roá gostaríamos de agradecer a vocês pela presença, pelas elucidações. Fazemos votos que sejam um sucesso, porque com certeza a maioria das pessoas que nos ouvem hoje sentem esse vazio muitas vezes no seu cotidiano. Que vocês tenham muita paz e luz nessa jornada. Mais uma vez, quando vocês voltarem do Artinas, estão convidados aqui a vir à nossa rádio e participar de entrevistas e trazer novidades para a gente aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada,